E agora, como é que vai consertar? Vou usar uma imagem, posso? Claro. Uma imagem de fratura exposta. O que o Moraes fez com relação a essa senhora do batom? Ele quis consertar fratura exposta com band-aid. Botar band-aid na fratura exposta. Para tentar consertar. Será que o Supremo vai conseguir passar uma imagem de isento, de equidistante, do juiz, órgão imparcial, aquela cara de paisagem que eu falei lá atrás, vai passar essa imagem de imparcialidade? E o que a história vai contar? Deixa eu deixar meus cinco centavos aqui. Eu acho muito importante isso que o senhor trouxe da questão dos exageros e esses exemplos de vaidade dos ministros do STF. E no momento que nem parece muito necessário, porque quando a gente pega, por exemplo, a pesquisa do Poder Data que saiu no dia 21, mesmo entre os bolsonaristas, tem esse exemplo aqui que a Luísa acabou de dar desse espectador que está seguindo a gente, dizendo que é bolsonarista, mas que quer que o Bolsonaro seja punido, caso seja provado que ele tem culpa aí no cartório. A pesquisa mostra que você tem 27% das pessoas que estão, na verdade, pregando pela anistia do presidente, que é aquele núcleo mais próximo dele, que são aqueles eleitores que vão até o fim, que, enfim, Bolsonaro pode fazer exatamente o que o Trump falou lá atrás, que ele podia ser filmado matando alguém, que ainda assim ele teria apoio de uma parte do eleitorado. A gente sabe que aqui no Brasil, com o Bolsonaro, é a mesma coisa. Agora, quando a questão da anistia é colocada em relação aos golpistas do dia 8 de janeiro, esse apoio até cresce, ele vai para 37%, que é um apoio maior, mas ainda assim é um apoio menor do que a maioria que quer que essas pessoas sejam processadas, sejam julgadas e sejam presas, mas dentro do devido processo legal. Então eu concordo totalmente com o senhor sobre essa questão dos exageros e das vaidades, que acaba atrapalhando um processo que não deveria ter a conversa desviada justamente por conta desses motivos. A gente podia estar... Se os juízes estivessem tendo essa postura de cara de paisagem, como o senhor sugere, e eu concordo que teria que estar sendo desse jeito, a gente estaria discutindo outras questões que não a postura, os erros, os excessos, as vaidades dos ministros do STF. Isso eu acho evidentemente que atrapalha, que cria a má imagem do Supremo, porque não é a má imagem do Supremo que é apanhada nesse julgamento. Vamos lembrar o Gilmar Palusa? Olha que escândalo. Sim. Vamos lembrar o jantar com os políticos do Moraes na antevéspera do julgamento. Isso é postura? Isso é compostura? Veja que quantos erros. Vamos olhar lá atrás. A escolha do ministro Nunes Marques apresentou um currículo falso como doutor pela Universidade de Messina, na Itália. Ele fez um curso de final de semana, um pouquinho mais. Não é um doutorado. Isso não é um grande escândalo? Será que se está escolhendo bem, se está indicando bem? Nós tínhamos um Supremo, vou usar agora o que se vem falando, e que é uma imagem futebolística, viu, Marilis? Quem é que conhecia a escalação do Supremo Tribunal Federal? Agora... Professor, eu sempre falo. Mais o Alexandre de Moraes? Desculpa interromper o senhor, mas é uma coisa que eu sempre falo. Até alguns anos atrás,
Quem sabia? Nem todos os jornalistas sabiam quem eram os ministros do STF. Sabiam aqueles jornalistas que eram jornalistas que cobriam o Supremo, que estavam ali e tinham, claro, que ter todas essas informações. Hoje, é capaz do cidadão brasileiro saber a escalação do Supremo Tribunal Federal e não saber a escalação da seleção brasileira, por exemplo, que é o meu caso. Não faço a menor ideia mais quem são os jogadores da seleção, mas sei dizer exatamente quais são os ministros, quem entrou no lugar de quem. E isso me parece uma certa distopia que a gente vive na nossa sociedade hoje em dia. Não era para ter assim. E eu acho que o que acaba forçando, deixando que essa situação, contribuindo para que a situação seja assim, é justamente o comportamento dos ministros. O senhor deu vários exemplos aí de maus comportamentos, de ministros que estavam em lugares onde não deveriam estar. Vou lembrar de uma situação recente, no show do Caetano Veloso, a Paula Lavigne chega e fala do ministro Alexandre de Moraes, que tinha falado com ele, com uma intimidade absolutamente desnecessária, expondo uma intimidade com o ministro, com uma conversa com o ministro que, na verdade, acaba deixando o ministro numa situação muito ruim. Sim, vou pegar carona nisso. Posso, Marilis? Claro. Para dizer o seguinte, pegando carona no que você está bem colocando. Alguém sabe que o ministro Sidney Sanches presidiu o julgamento no Congresso Nacional do impeachment, no Senado Federal, do impeachment do Collor de Mello? Alguém lembra da fisionomia ou recorda a voz do ministro Sidney Sanches?